interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos aqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmente, é o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe-se que se pelas aparências se consegue enganar a homens, a Deus ninguém engana. É de Lázaro, né? Mais uma vez, em Paris, 1861. Gente, nesse trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, se fala sobre a afabilidade e a doçura, né, que são atitudes que emitem energias, vibrações que são alinhadas com o amor, né, que são alinhadas com a benevolência, com o amor, né, e por isso, consequentemente, gera um grande bem-estar em nós, tanto naquele que age com afabilidade, com doçura, tanto naquele que recebe esse presente, que é ser bem tratado, que todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Não é paparicado, mas bem tratado, né? Muitas vezes, eu não sei se algum de vocês já teve essa experiência, eu já tive, a gente não diz infelizmente, porque tudo é aprendizado. Quando a gente chega irritadiço a um lugar, né, a gente já chega firme, né, com o primeiro não, eu vou explodir, né? Porque as desculpas são muitas, né, que a gente tem para explodir, né? A gente bota a culpa em tudo, mas nunca é por causa da nossa falta de, não é de controle até emocional, né? Então, quando a gente chega num lugar já irritadiço, a pessoa nos recebe, né, com afabilidade, com doçura, a gente se desarma, né? É uma sensação assim, uma paz. Quando é sincero, a gente se desarma, é irresistível. É como se fosse, é algo irresistível. Você por si só já se desarma, né? E aí com aquilo você vai conseguindo se expressar, falar de uma forma melhor, né? Então são valores, né? São sentimentos universais, independem de religião e até mesmo se a pessoa crê ou não em Deus. São valores universais, né? E a gente assim vem refletir. Para um pouco para refletir, né? Quantas vezes nós erguemos, né, a voz desnecessariamente na nossa casa, no nosso lar, né, com as pessoas, né, de uma forma assim desnecessária, né? Quantos reclamamos às vezes em altos brados com aquela pessoa que está nos servindo, que está fazendo algo para nós e que faz de um jeito que a gente acha que não está bom. Né? Nossa língua, às vezes, fala mal de um colega de trabalho de uma maneira grosseira para outro. Né? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de usar essas duas ferramentas, né, que são a afabilidade e a doçura, e magoa as pessoas. Né? Quantas vezes nós não poderíamos agir de uma forma diferente, né? E geralmente, né, até no texto diz isso aqui, a gente não discute com desconhecido. A gente discute, a gente acaba tirando a paz de quem convive conosco, que geralmente são pessoas queridas, são pessoas que a gente nutre algum afeto, né? Que a gente constrói uma relação. Tem pessoas que nós realmente temos mais dificuldades de relacionamento, até aqui a gente também está aqui para isso, para ajustar, para parar essas arestas, mas muitos do nosso relacionamento são pessoas escolhidas por nós,
né? São pessoas que escolhemos também para estar ao nosso lado, né? E será que vale a pena tirar a paz dessas pessoas? Né? Quantas vezes a gente tem uma atitude grosseira com alguém que está tentando dar o seu melhor, mas que tem suas limitações? É aquela máxima também que é universal, nos coloquemos no lugar do outro. Né? Às vezes a gente não está num bom dia, faz alguma coisa que não agrada, a gente vai gostar de receber uma grosseria, uma palavra grosseira, uma palavra que deprecia. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. E a gente que já estuda um pouquinho, que já começa a ler um pouquinho mais, a gente tem mais mecanismo de ativar a nossa vigilância para que a gente não haja dessa forma. Né? Muitas vezes a gente pode até mudar a energia de um lugar, né? As nossas palavras podem ferir também, mas podem também, quando é gentil, quando é uma palavra gentil, a gente transforma, às vezes, a energia de um lugar. Às vezes, com uma pouca atitude, você está tendo uma discussão, ou começa a ensaiar uma discussão, às vezes um simples copo d'água que a gente serve naquele momento ali, né, feito com sinceridade, já acalma um pouquinho os ânimos, né? Porque pelo menos a pessoa vai ter que parar para beber a água, né? Vai ter que parar de falar para beber a água, e nós também, ou aqueles que estão envolvidos naquela situação ali. Né? A gente está ouvindo, às vezes, na sala, uma discussão entre fulano e beltrano, a gente leva um suquinho, um chá, um café, uma água fluidificada ali, ou pinga uma aguinha ali fluidificada disfarçadamente, leva para as pessoas, atitudes doces e simples, né? E que muitas vezes fazem conosco e a gente nem percebe, né? Às vezes a gente está nervoso, está irritado num lugar, aí vem aquela pessoa que serve o café, você quer um cafezinho? Aí você, mas eu não estou conseguindo ver isso aqui, está difícil, esse programa, agora esse negócio de home office, eu não consigo, e, né, e a pessoa às vezes leva um cafezinho e nos acalma, né? A afabilidade de uma forma afável, de uma forma doce, né? E essa mensagem também, né, do Lázaro, nos faz lembrar aquela passagem de Jesus sobre os túmulos caiados, né? Que ele diz que são bonitos por fora, né? Brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E também quem nunca ouviu um ditado popular que diz: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? E isso nos faz refletir também a importância da gente, de nós nos conhecermos, né? De saber o nosso limite, até onde a gente pode ir. Né? De acolher mesmo, abraçar as nossas imperfeições, dizem muito agora, né? O nosso lado sombra. Porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para aprender. Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, vamos chegar a um estágio, né, aos poucos, com as nossas evoluções, de acordo com o que a gente, com as nossas obras, né? Mas nós estamos aqui para isso. Né? E vamos, então, usar dessa ferramenta que Santo Agostinho também sempre nos traz no Livro dos Espíritos. Ele diz, antes de dormir, vamos fazer uma reflexão. Como é que foi o meu dia? Quantas vezes eu poderia ter sido doce, afável e não fui? Com fulano? Por que será? Ele me irritou. Me irritou por causa disso? Por causa de quê? Por que será? Porque ele tem esse dom de me irritar. Ninguém tem o dom de irritar o outro, gente. Né? Ninguém tem esse dom. A gente é que dá esse poder à pessoa. Né? Basta que a gente vigie. Né? Até para chamar a atenção de alguém, a gente pode chamar de uma maneira doce. A Tereza Cristina, a cantora, a gente uma vez assistiu uma entrevista dela, foi muito interessante. Ela falando que a melodia, né, das músicas, a música, né, como um todo, tem um poder, assim, da gente, às vezes, trazer algo triste de uma maneira mais alegre. Né? Então, às vezes, a gente está cantando aquela melodia, quando a gente vai olhar, meu Deus, mas que história triste, né? Poxa, mas aquela música, tristeza, por favor, vai embora. A gente está cantando, está dançando e a pessoa está triste, está pedindo para a tristeza ir embora. Então, é a maneira como a gente fala, a entonação de voz que a gente usa, né? As palavras que a gente escolhe para falar. Maria Dolores faz isso lindamente nessa lição trazida. Ela traz tudo em forma de poesia. Em vez de ela falar, para de reclamar e vai fazer alguma coisa, e olha para ir trabalhar para alguém, ela floreia, faz toda uma poesia que a gente aquece o nosso coração.
né? E o primeiro passo para a gente vencer uma dificuldade, gente, é a gente admitir que a gente tem, né? Para a gente vencer uma imperfeição é a gente admitir que tem, querendo a gente ou não. Ninguém gosta de ser imperfeito, ninguém gosta de admitir imperfeição, mas não tem jeito, nós somos, né? Então, vamos procurar acolher isso e tentar melhorar. Porque se a gente não se reconhece doente, a gente não vai conseguir se tratar. A gente não vai ter remédio que trate, né? Se a gente não se reconhece com o problema, a gente não vai conseguir se tratar. Uma hora o problema vai aparecer, né? E exemplos não faltam que a gente possa seguir, né? Nossa querida Maria Dolores, Eurípedes, Eurípedes, João, como foi falado no início da reunião, João Evangelista, o Inácio, Maria de Nazaré e Jesus, né? Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Quão afável ele foi com todos. Quão doce ele foi com todos. Ele jamais condenou ninguém. Quem escutava as suas palavras, quem seguia os seus ensinamentos, conseguia mudar de vida. Mas ele nunca impôs nada. Ele respeitava o livre-arbítrio da pessoa, né? E quem abraçava, quem aderia ao plano dele, mudava completamente de vida. Mudava completamente de vida. Com a mulher adúltera, ele não condenou ninguém, né? Lembrando, ele não foi grosseiro com as pessoas que estavam querendo apedrejá-la, porque ele sabia do pecado de cada um ali. Ele ficou ali impassível, desenhando, escrevendo lá na terra, e só perguntou, gente, olha só, vamos fazer o seguinte, aquele que tiver sem pecado, pode jogar a primeira pedra. Aí foi todo mundo saindo. E ele depois chegou para ela e falou, olha, tá vendo aí, eu te livrei, hein? Te livrei de uma. Vê se não faz mais não. Ele vai e não peques mais. E ela realmente foi e se tornou uma discípula de Jesus mesmo, né? Que, na história, eu acho que é Jamélia Rodrigues, tem um livro que fala sobre a história dela, que ela se isolou e recebia, falava sobre Jesus para todas as pessoas que chegavam até ela, e no final, já ela recebe o próprio ex-marido, que não a conhece, não a reconhece, e ela também não o reconheceu, depois ela viu quem ele era. Né? É uma história muito bonita, quem puder ler, é muito bonita essa história. Né? Então, Jesus nunca julgou ou condenou ninguém, e nem por isso ele foi conivente ao erro, de forma alguma. Ele nunca foi conivente ao erro. Ele corrigia, condenava o pecado, não condenava o pecador, ele condenava o pecado, o erro, e não a pessoa que estava cometendo esse erro. Porque ele sabia que nós somos assim. Entendeu? E que nós, na maioria das vezes, gente, estamos tentando acertar. Nós estamos tentando acertar. As pessoas estão tentando acertar. Então, por que a gente vai se irritar, às vezes, por tão pouco? Né? Vociferar, falar em altos brados, magoar alguém, fazer com que aquela pessoa despertar naquela pessoa um sentimento de baixa autoestima, ou às vezes até de irritabilidade para conosco, de raiva para conosco. Nós é que vamos nos prejudicar. Né? A gente sabe que não é fácil, e que é um dia de cada vez, que é um passo de cada vez. Né? Às vezes, num dia inteiro, a gente passa por tanta coisa, é um dia tão corrido, que a gente passa por vários sentimentos. Mas se a gente conseguir, durante o dia, parar um pouquinho e refletir, né? Talvez, às vezes, durante a noite, talvez seja muita coisa para a gente lembrar, porque realmente os dias estão muito intensos, né? Cada vez mais a gente está muito intenso, mas a gente tomando cuidado para não deixar no piloto automático e tentar, né, na hora de uma condução, quem está pegando condução, pensar um pouquinho, na hora do almoço, na hora de uma refeição, na hora de uma pausa, refletir um pouquinho. Né? Aquilo vai interiorizando dentro da gente, e a gente vai conseguindo fazer de uma forma mais natural. Né? A gente sabe que a gente não muda da noite para o dia.
da água para o vinho, de uma hora para outra. A gente sabe disso. A gente sabe que tudo é uma construção, é um passo de cada vez. Mas ferramentas não nos faltam. Livros edificantes que a gente possa ler não nos faltam. Bons exemplos também não nos faltam. Né? O evangelho no lar é maravilhoso, é uma forma da gente cultivar a afabilidade, a doçura no nosso lar também, no nosso coração. E o melhor, gente, é o exemplo. É o exemplo. Porque se aquela pessoa, às vezes a gente até também convive com uma pessoa um pouco assim, mais tirana, mais difícil, mas se aquela pessoa vê a gente modificando, aquilo vai contagiando ali também, né? Não é só o mal que contagia, o bem contagia muito mais. Né? É que a gente está acostumado a comentar mais o mal, né? Então, assim, gente, a gente vai dissolvendo as nossas mazelas, as nossas dificuldades, né? E tendo essas atitudes mais doces, mais afáveis com o outro, primeiro a ganhar somos nós, né? Então, procuremos botar uma boa música quando a gente estiver dirigindo, ou se a gente estiver numa condução, escutar uma boa música quando possível, no nosso lar, escutar uma boa música, né? Oferecer um copo d'água para aquele que está quase que explodindo, né? Quando a gente chamar a atenção de alguém, vamos procurar usar de uma maneira, de uma voz, de um tom de voz melhor, né? E a gente se educando e saber também, por que não, o nosso limite também. Mas sincero, né? Ah, não, isso eu não vou fazer, não. Aí acaba não faz nada para ninguém. Mas sinceramente, não. Até ali eu consigo ir. Depois disso, não dá. E o que dá para eu fazer? Uma oração? É pedir para alguém ajudar? É delegar alguém? Né? É nos conhecer. Né? E usar dessas ferramentas que a espiritualidade nos traz, né? Que Jesus está sempre ao nosso lado. Isso a gente tem que ter em mente. Jesus sabe do nosso esforço. Jesus sabe das vezes que a gente bebe um gole d'água para não explodir. Jesus sabe do nosso sacrifício, do nosso esforço, né? E os nossos espíritos protetores também nos ajudam sempre. Então, nós não estamos sozinhos. Isso é muito importante da gente ter na nossa mente. A gente não está sozinho. A gente tem sempre uma espiritualidade incansável a nos ajudar. Quem lê os livros de André Luiz também, ele traz muito relato verdadeiro mesmo, do que acontece. A espiritualidade é incansável, né? Está sempre a nos ajudar. Jesus está sempre do nosso lado. E somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos diletos de Deus. Muito, 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 muito amados por Deus. Vamos ter isso no nosso coração, na nossa mente. Vamos seguir em frente, né? Tentando não desanimar. Sabemos que temos dias mais difíceis que outros, mas temos a certeza de que Jesus está sempre no leme da nossa vida. E ele foi um grande exemplo, foi o melhor exemplo de uma pessoa afável e doce. Vamos confiar no Cristo, na afabilidade e na doçura dele, e fiquemos com ele na manhã de hoje, durante toda essa semana. Obrigada pela paciência de todos vocês.